Boa noite a todos. Nós vamos hoje estar fazendo o cálculo dos índices de liquidez, índice de liquidez corrente, liquidez seca, participação de capital de terceiros. Só que terceiros e próprios. Só que antes da gente estar calculando esses índices, que é o nosso conteúdo, nós precisamos fazer um balanço, montar um balanço, né? Então, conversando aí com o pessoal anteriormente, eles me falaram que não lembram totalmente como é que faz esse balanço, né? Então, apareceu aí na tela para vocês um balanço pronto, que está escrito bens e direitos, que são os ativos, e as obrigações, que são os passivos. Apareceu ele resolvido ou não? Sim. Sim? Tá bom. Deixa eu só liberar aqui. Então, não sei aí até que ponto vocês lembram, vocês já fizeram balanço? Acredito que sim, né? Sim? Já sim. Já, né? Então tá bom. Então, ótimo. Então, aqui assim, na verdade esse meu tá pronto. Eu vou ler com vocês rapidinho e vou passar os dados para vocês montarem para mim. Aí, a partir deste balanço, a gente vai depois calcular os índices. Aí eu vou falar o que cada índice corresponde, para que serve, o que é. No que eu passei para vocês, que é a aula de hoje, ela está postada no AVA, unidade 4, seção 1, tá? Nós entramos agora na última unidade. E eu postei também no grupo que eu tenho com o pessoal aí de capital de giro. Não sei se todo mundo participa dele ou não. Mas, de qualquer forma, está postado no AVA, na unidade 4, seção 1. Se alguém quiser que eu envie por e-mail, alguma coisa assim, me chama e eu envio para vocês por e-mail. Tá ok? Porque tem vários, então tem o balanço 1, balanço 2, balanço 3 que nós vamos montar. E depois a gente vai calcular o índice de todos esses 3 balanços na aula de hoje. Então, eu tenho um balanço aí que... Espera aí, deixa eu sair aqui da minha câmera para eu poder enxergar. Eu tenho um balanço aí que está pronto esse balanço, certo? Então, tudo que é, vou dar uma lembrada para vocês, tudo que é ativo circulante, ele é tudo que é curto prazo, tá? Então, se vocês quiserem lembrar aí, tudo que é curto prazo. Então, por exemplo, caixa, estoque, bancos, o que você depositou, o que você não depositou, duplicatas a receber, tudo isso é curto prazo, né? Então, isso é ativo circulante. Aí, o que acontece? Você coloca cada item na frente, né? Caixa, quanto que eu tenho de caixa? 5.100. Quanto que eu tenho de estoque? 500. Quanto que eu tenho no banco? 400. Quanto que eu tenho de duplicatas a receber? 1.000. Eu vou somar tudo, vou ter o total do ativo circulante. Agora, ativo não circulante é tudo que é longo prazo, tá? Então, tudo que é longo prazo, que é de nosso bem e de direito. Então, são os investimentos, o imobilizado e o intangível, que a gente não pega, por exemplo, as máquinas. Então, isso é o ativo não circulante, que é longo prazo. Quando eu somar os dois ativos, 7.000 mais 6.300, eu tenho total de ativos. Então, essa é a nossa parte de ativos, que é bens e direitos. Agora, quais são as nossas obrigações? Então, são os passivos. Passivo circulante é o imposto a recolher, é o empréstimo,
é o fornecedores, contas a pagar, tudo isso a curto prazo, tá? E aí a gente soma, por exemplo, tudo isso, aí o passivo circulante aqui, que deu 1.600, é a soma do imposto a recolher, do empréstimo, do fornecedor, de contas a pagar. O que eu tenho obrigação de pagar a curto prazo. O passivo não circulante e patrimônio líquido é tudo que é a longo prazo. Então, o patrimônio líquido é o lucro acumulado, que é 5.700, mais o meu capital social. Aí eu vou ter um PL, que é patrimônio líquido, de 6.700. É a soma dos dois. E, por exemplo, passivo não circulante pode ser um financiamento de longo prazo. R$5.000, por exemplo. Né? Aí eu vou somar todos esses meus valores aqui do passivo, que é o 1.600 mais os 5.000, mais o meu patrimônio líquido. Eu vou ter um resultado de 13.300. Então, isso daqui é um balanço que eu tenho com esses valores, certo? Então, eu preciso que vocês montem para mim, vou dar um exemplo, montem para mim esse balanço. Então, tudo que é bens e direitos é nosso ativo, tudo que é curto prazo é ativo circulante, tudo que é longo prazo é ativo não circulante. Depois nós temos as nossas obrigações, são o que nós temos que pagar, que são os impostos, os empréstimos, as contas que a gente tem que pagar, os fornecedores, tudo aí a curto prazo são os passivos, que são as obrigações a curto prazo, passivo circulante. A longo prazo é o passivo não circulante, tudo que a gente tem que pagar, tá ok? E o patrimônio líquido é o nosso lucro acumulado mais o capital social. Pode ter ou não um lucro acumulado. Então, eu vou passar para vocês aí o nosso primeiro exemplo. Agora vamos lá, vamos na tentativa de abrir, porque esse negócio de compartilhar a tela aqui, uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Apareceu aí para vocês agora, para a gente montar ele sem nada feito? Aonde eu coloquei aqui do lado esquerdo, intangível, empréstimo curto prazo, lucros acumulados, duplicatas a receber, imobilizado. Sim. Então, tá ótimo. Então, eu gostaria aí que vocês montassem para mim. Lembrando aqui, vou lembrar de novo. O ativo circulante é tudo que nós temos de bens e direitos a curto prazo. Caixa, estoque, bancos, duplicados a receber. Aí vocês vão olhar aqui e vão preencher aqui do lado o que que tem e quanto é. E o valor do ativo circulante depois vai ser a soma do caixa, do estoque, do banco, de duplicados a receber. Tudo é a curto prazo. Tudo que nós temos direito, bens e direitos. O ativo não circulante é tudo que é a longo prazo, tá? Que também são nossos bens e direitos. São os nossos investimentos, são as nossas máquinas. Então, é tudo que é intangível, que a gente não pega, é o imobilizado, o intangível, os investimentos, isso é o ativo circulante. Aí, o total de ativos é a soma do ativo circulante e não circulante. O passivo circulante são todas as nossas obrigações a curto prazo. Então, os impostos que nós temos a recolher, os empréstimos a curto prazo, não a longo prazo, a curto prazo. Os fornecedores, as contas a pagar, tudo isso é passivo circulante. Então, vocês têm que colocar aqui quais são eles e depois a soma aqui em cima. Passivo não circulante, nós só temos um aí no caso,
que é o a longo prazo, financiamento a longo prazo, passivo não circulante. Nós temos obrigação de pagar algo a longo prazo. E o patrimônio líquido é o capital social mais o lucro acumulado. Então, vou dar um tempinho aí para vocês montarem e daqui a pouco eu posto o exercício aí resolvido para a gente estar iniciando o cálculo dos nossos índices. Ok? Uhum.
Professora. Oi. Alô? Oi. Deu 17.850. Deu 17.852? O que? O balanço? Balanço? O seu ativo circulante deu quanto a soma? Não, deu 16 mil. O total do ativo deu 17.852 e do passivo também. Não. Peraí. Deixa eu ver se eu tô no... Ó, o seu ativo circulante deu quanto? Deu 16 mil. Não, ativo circulante. Somente o ativo circulante. Pra gente ver Somente onde está o seu erro. O que somente você colocou no ativo, ativo circulante? caixa, duplicatas a receber, banco. Ah, não. Para aí que eu botei o imobilizado aqui embaixo. R$ 9.200. Então, ó, o ativo circulante é caixa 5.100, certo? E 5.700. Não é 5.100? Não. Caixa é 5.100, olha aí. Não é isso que está aí na tela? Não é o mesmo que eu estou olhando? Olha, o da tela. Peraí. O da tela tá 5.100. O que eu peguei no AVA tá 5.700. É, porque aí é outro exercício que nós vamos fazer depois, que é o de 5.700. É o segundo 700, exemplo. Ah, eu tô professora. fazendo aqui. Hã? Professora, Oi. tá 5.700. O que está aí na tela de vocês? O meu tá Não, na marcando tela. 5.700. Mas o que está na tela de vocês está marcando 5.700? Não, o que tá Tá. na tela marca 5.100. O que Então. estava no AVA, que é o que eu tô fazendo, marca 5.700. Deixa eu explicar uma coisa. No AVA, tem balanço 1, balanço 2. Tem que entrar lá e tem que ir mudando. Balanço 1, balanço 2, Eu tô no balanço 3. balanço 2, professora. Então, você já está no balanço 2. A gente Eu vai tô no chegar lá balanço. ainda. Ah, tá. Eu vou fazer os 3 balanços aqui. Mas esse que está na tela de vocês, o caixa é 5.100? É 5.100. Tá. Então, esse eu vou corrigir Mas daqui a pouco. Agora, do balanço 2, que é o que nós vamos corrigir depois, que nós vamos fazer, o total de ativos deu 17.852. Tá, então tá certo. Professora, eu vou ter que sair um pouco. Eu já volto, tá? Tá, ok. Então, você entendeu, né? Que os três estão no AVA, mas cada um é um balanço. Você entrou só em um, Eu fiz o outro. São várias abas lá. Isso, Tá é que eu só dei uma olhada nas contas e não conferi o valor para ver se era o mesmo. Tá bom, legal. Já volto. Então tá. Quem quer perguntar alguma coisa? Professora. Oi. Professora. Então, eu fiz isso também. Em vez de fazer o balanço 1, eu tô no 2. Como eu tô terminando, depois eu volto pro 1, tudo bem? Tudo bem. Aí eu confiro com você aí depois. O total de ativos. Ah, entendi. Total de ativos deu 17.852. E do passivo também, lógico, né? Vê se vai dar isso. Se não der, você me fala. Tá bom, obrigada. Nada. O restante do pessoal tá fazendo o mesmo que o meu aí, que é o balanço 1, que é o que está na tela. Sim, pronto. Beleza, então. Então, ó, o balanço 1, total de ativos vai dar 13.300.
E aí do passivo também, né? Porque os dois têm que dar o mesmo valor. Daqui a pouco a gente corrige. Então, verifiquem aí. Ativo circulante, se deu 7.000, que é a soma do caixa de 5.100, o estoque 500, bancos 400 e duplicatas a receber 1.000. A soma disso, a soma do ativo circulante, 7.000. Aí depois ativo não circulante. São os investimentos, 600, imobilizado, 5.000, intangível, 700. Total de ativos, 13.300, que é a soma do ativo circulante, que é 7.000, com o ativo não circulante. Daqui a pouco eu ponho ele todo na tela resolvido. Não, não é isso aí não. Professora, Oi? quanto que tinha que dar o ativo circulante? Ativo circulante vai dar um total de 7.000, que é o caixa 5.100, estoque 500, banco 400, duplicatas a receber 1.000. Tá bom, obrigada. Voltei. É o balanço 1 esse? É. Sim, amada. Vocês não irão me ver esse semestre presencialmente? Acho que não, né, gente? Porque até dia 30 já vai agora começar as provas depois em junho, né? Nosso governador não quer saber que a gente sai de casa. Não sei onde que nós vamos parar desse jeito. Aí, o passivo circulante, porque o ativo eu até já passei a resposta, né? Os dois vão dar 13.300. O ativo circulante vai dar 7.000. O ativo não circulante, 6.300. Daqui a pouco eu vou colocar tudo na tela, tá? É que se eu colocar, vocês vão copiar, então estou esperando. Passivo circulante é o imposto a recolher, 500. Empréstimos a curto prazo, 600.
Fornecedores 100, contas a pagar 400. A soma de todas essas obrigações a curto prazo, que são o passivo circulante, vai dar 1.600. O passivo não circulante é o financiamento de longo prazo, que é 5.000. O patrimônio líquido, ele é feito do capital social, que é 1.000, mais lucros acumulados, que é 5.700. Então, patrimônio líquido, 6.700. A soma do total de passivos mais o patrimônio vai dar 13.300. A soma do total de ativos vai dar 13.300. Então, agora, eu vou compartilhar com vocês o exercício resolvido. Apareceu para vocês aí na tela as respostas, o balanço resolvido? Sim. Joia. Vê se vocês têm alguma dúvida aí, se deu tudo certo. Então, o que é importante vocês saberem, né? Vou repetir. Que o ativo é tudo que é a curto prazo. São todos os bens e direitos que vocês têm que fazer, o ativo circulante, curto prazo. E o ativo não circulante são todos os bens e direitos a longo prazo. O passivo são todas as obrigações, a curto e a longo prazo. Passivo circulante, a curto prazo. Passivo não circulante, a longo prazo. E nós temos também o PL, que é o patrimônio líquido, que é a soma de lucros acumulados mais capital social. Pode ser que só venha acompanhado o capital social, mas no total de ativos a gente tem que somar sempre todos os passivos e mais o patrimônio líquido. De todo mundo deu certo? O meu bateu 13.300, né? Que não dá para enxergar aqui. Não dá por quê? Ai, fica um negócio na frente do microfone, bem em cima dos valores. E agora? Mas todo mundo, ninguém está enxergando?
Deu, agora melhorou. Agora dá para ver. Certinho. Certo? Então, gente, aí a gente também pode dividir esse nosso balanço em tudo que é transformado em dinheiro são contas operacionais. O que são contas operacionais? Estoque e duplicatas a receber. O que pode ser transformado em dinheiro? As contas financeiras, caixas e bancos. Os nossos empréstimos a curto prazo, no caso aí é o de R$600. O que são contas operacionais? É os impostos a recolher, fornecedores e contas a pagar. E aí nós vamos para calcular os índices, tá? Então, eu vou daqui a pouco colocar a apostila aqui direitinho para explicar o que é cada um desses. A fórmula da liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, se vocês olharem lá no nosso balanço, ativo circulante, 7.000. R$7.000 ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, 1.600. Ó, 1.600 a soma. O que quer dizer, então, isso? Quer dizer que o nosso ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ele vai dar 4,38 aproximadamente. Multiplicando isso por 100, ele é 438 vezes por cento maior que o 1.600. Tá? Então, tem um crédito aqui do ativo do passivo para o ativo de 438 vezes maior do que o outro, tá? Então, quer dizer que ele tem um dinheiro aí que está sobrando. Eu vou colocar daqui a pouco a apostila e vou falar o que é cada um desses, tá? A liquidez seca, como que a gente faz o cálculo da liquidez seca? É o quê? Ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Então, vamos lá, ó. Ativo circulante, 7.000, menos estoque, 500. Isso dividido por passivo circulante. Então, primeiro a gente faz a subtração, né? E depois divide. Passivo circulante, 1.600. Então, ó, 7.000, que é o ativo circulante, menos os 500, dá 6.500. Dividido por 1.600, dá 4,06. Então, 1.600 é 406 vezes maior do que os 6.500. Então, tem um crédito a cada R$1, 406 vezes a mais para chegar nos 6.500. Participação de capital de terceiros. A fórmula é o quê? Passivo circulante. Então, passivo circulante, 1.600. Mais patrimônio líquido. Mais patrimônio líquido, 5.000. Que é o passivo não circulante, dividido por patrimônio líquido. Então, 1.600 mais 5.000, que é o passivo não circulante, dividido por 6.700, que é o nosso patrimônio líquido.
Depois a resposta vezes 100. Então, vai dar 0,98,51. Vezes 100, isso daí nós multiplicamos por 100, quer dizer que quase está chegando um pelo outro, né? Dá 98,51. Quase que está chegando 100%, quase que eles são iguais. Tem um crédito aí pequeno, de um para o outro. De 0,98 para cada R$ 1. Então, vou colocar a apostila aí para vocês, para a gente explicar as fórmulas. Todo mundo já copiou isso daqui? Sim? Ainda não, estou copiando, prof. Ah, tá. Então, eu vou esperar um pouquinho, que aí eu vou lá, vou falar o que é a liquidez corrente, o que é a liquidez seca, o que é cada um desses. É que é difícil a gente colocar cada hora uma tela aqui no computador. Todo mundo que está aí na aula está no grupo de capital de giro? Eu tô. Sim. Beleza. Porque depois eu posso estar colocando todas as respostas, esses resolvidos lá. Só não sei como que ele vai aparecer, porque tem várias abas, né? Balanço 1, balanço 2, índice 1, índice 2. Aí não sei se vocês teriam que mandar direto para o e-mail de vocês ou não. Mas quem está acompanhando a aula aí, na verdade, né, já tem todos os exercícios resolvidos. Sim, mas na verdade eu acabo fazendo até uma bagunça aqui para acompanhar, porque não tem como eu ficar fazendo no computador, porque eu acabo não vendo os números, me distraindo muito rápido. Eu faço no caderno os meus rabiscos, é melhor de Sara postar depois. Tá. Eu vou postar agora lá, e aí se vocês veem se vai dar para abrir todos os índices. Se não, vocês me chamam que eu mando por e-mail. Porque eu não sei como que vai abrir essas abas. Mas a senhora posta a aula depois, né? Não, sim, mas eu jogando isso no WhatsApp, vocês não... Acho que lá não abre todos os balanços, né? Faz o teste depois, professora. Vou fazer. Daí a gente... Tá, estão pedindo para eu voltar no balanço 1 aqui. Eu vou dar só um tempinho e já volto no balanço 1. Pera só um pouquinho que o pessoal deve estar... Vou aparecer, vou postar ele aqui rapidinho, pera aí. Aqui, ó, balanço 1. Professora, Oi. quebrou meu cano da lavanderia ali, eu vou ter que sair mais um pouco. Daqui a pouco eu volto. Tá bom, eu vou postar lá, depois você olha, tá? A senhora vai dar algum trabalho? Não, hoje não. Tá, depois eu... Tá, se eu não conseguir voltar, depois eu assisto a aula. Tá, ok. Tá, obrigado. De nada.
Qual barra que vocês estão falando para eu clicar aqui, gente? Que barra que para mim não está aparecendo nenhuma barra. Aqui. Saiu alguma barra aí para vocês? Vixe, agora saiu tudo aqui. Vixe, agora o pessoal falou aí para eu mexer em alguma coisa, apareceu um monte de coisa aqui. Bom, copiaram aí, gente? Deu para enxergar? Copiaram, gente? Eu tirei um print, professora. Copiei. Tá compartilhada essa tela com vocês aí? Mudou a tela de vocês? Tá aí índice de liquidez? Entrou essa tela para vocês? Pessoal? Entrou na tela de vocês índices de liquidez? Não, não. Não? Então vamos de novo. Ele só compartilha um. Ah, é um saco, né? Eu tava com os negócios tudo pronto aqui, perdi tudo, com essa palhaçada. Merda. É, ele não deixa eu entrar com 2. Não sei por quê. Eu não sei porquê, perdi tudo minhas coisas aqui. Ai, tá aqui. Apareceu? Apareceu? Índices de liquidez? Apareceu. Então tá. Então aqui, ó, índice de liquidez. O que é isso? Os índices de liquidez mostram a situação financeira da empresa. Como os valores se referem a vencimentos de diferentes datas, um valor com vencimento no primeiro dia de um ano pode estar sendo comparado em igualdade de condições com outro valor que vence no último dia do mesmo ano. Os valores traduzidos a valores presentes minimizam esse tipo de problema. Um aspecto importante que deve ser considerado é que a empresa precisa repor os ativos circulantes que convertem em dinheiro, para não interromper sua atividade operacional. Nessas condições, o ativo circulante passa a ter característica permanente. Portanto, os índices de liquidez são válidos para as hipóteses em que a empresa é liquidada. Então, como que é a fórmula? Ativo circulante mais ativo não circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Então,
digamos aqui que a nossa resposta deu 1,32. O que quer dizer esse 1,32? Igual eu falei para vocês, que como a nossa resposta tinha dado aproximadamente 4,38, né? Então, quer dizer o que esse valor? Esse índice indica a capacidade de pagamento da dívida a longo prazo. O índice 1,32, então, no nosso caso, nosso exemplo, que é o índice de 4,38 aproximadamente, que a empresa apresenta, significa que ela possui bens e direitos suficientes para liquidar os compromissos financeiros no longo prazo, pois para cada R$ 1 de dívida, ela possui 4,38 no nosso exemplo. Agora, nesse exemplo aqui é 1,32, mas no exemplo que nós acabamos de fazer, que a liquidez corrente deu 4,38 de bens e direito. Mas se a empresa apresentar problemas no curto prazo, o índice bom do longo prazo não será válido. O principal problema desse índice é que os diversos valores correntes de diferentes datas se misturam. Então, quer dizer, a cada R$ 1 de dívida, ela possui o valor do resultado da liquidez corrente. Tá? Então, cabe lá 4, no nosso exemplo, cabe 438 vezes dentro de R$ 1. Nesse aí, nós temos 132, porque multiplica por 100. Então, isso que quer dizer a liquidez, tá? Ó, podemos chamar também liquidez corrente, ativo circulante, que nós acabamos de fazer. A nossa resposta aqui deu 1,62. A nossa tinha dado lá 4,38. Na maioria dos casos, esse índice é considerado como o melhor indicador de capacidade de pagamento da empresa. Quanto que ela tem para poder pagar? Então, o resultado desse cálculo indica que a empresa tem, nesse caso, nesse exemplo, 1,62 de ativos conversíveis em dinheiro no curto prazo para liquidar a cada R$ 1 da dívida no curto prazo. Então, a cada R$ 1 que tiver, ela tem 1,62. Mas esse índice também é resultante de diversos valores correntes dentro das datas. Aí a liquidez seca, que é o que nós vamos fazer aí depois do intervalo. É o que? É o ativo circulante menos o estoque menos despesa do exercício seguinte, dividido por passivo circulante. Na verdade, é ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Não vai precisar dessa despesa do exercício, não, tá? E o que é a liquidez seca? Ela verifica, com a exceção dos estoques e despesas do exercício, todos os outros itens do ativo circulante, como aplicações de liquidez imediata, títulos e valores mobiliários, outras contas a receber, duplicatas a receber, saques de exportação e impostos a recuperar, eles podem ser convertidos em dinheiro com uma relativa facilidade antes do prazo normal da realização. E nesse caso, pode existir deságios, o que reduz o valor desses ativos, onde nós vamos calcular depois do intervalo também a liquidez seca, tá? A imediata nós não vamos estar fazendo agora. Vamos fazer esses dois no momento. Então, voltando lá no nosso exercício, entrou para vocês o exercício em tela ou não? Só tá o outro? Ainda não. Tá o mesmo ainda. Deixa eu tentar pôr ele aqui agora. Entrou? Agora entrou, né? Sim. Então, o nosso exercício que a gente estava fazendo.
quer dizer que é 4,38. Então, quer dizer que vezes 100 e 438 vezes ele cabe dentro de 1.600. Então, ele tem um crédito aí que ele pode trabalhar bastante para estar pagando as suas obrigações, ainda vai sobrar dinheiro. Ok? Bom, eu vou dar um intervalinho aí para vocês, até 8h40, e a gente volta fazendo os exercícios posteriormente. Pode ser? 8h40? Pode ser. Então, tá bom. Então, até mais.
Pessoal, voltei. Bom, tá aí na tela de vocês o nosso segundo balanço? Sim. Tá. Ativo circulante 9.200. Espera aí que apareceu outra. Tá a de vocês, do aluno, para resolver? Lucros acumulados à esquerda, 7.522, caixa 5.700. Está aparecendo esse aí para vocês? Tá, gente? Tá, sim. Então tá, ó. Aí, então, vocês vão montar para mim esse balanço 2. O ativo circulante, ativo não circulante, total de ativos, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, total passivos. Então, o que está aparecendo na tela de vocês é a mesma que está para mim. À esquerda tá lucros acumulados, 7.522, caixa 5.700, empréstimo curto prazo 1.200, intangível 1.100 e assim por diante. Certo? Certo. Ah, então tá bom. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês montarem esse balanço e nós vamos montar os índices. Bom, vê aí se deu certo até agora. Total de ativo circulante 9.200, que é o caixa 5.700, estoque 650, bancos 1.200, duplicatas a receber 1.650. Total de ativo circulante 9.200.
Ativo não circulante. Investimento, 752. Imobilizado, 6.800. Intangível, 1.100. Total de ativo não circulante, 8.652. Total de ativos, que é a soma de ativo circulante com ativo não circulante, 17.852. Professor, repete isso aí que você falou de novo. Peraí. Ativo circulante. 9.200 o total. Que o caixa é 5.700. Estoque, 650. Bancos, 1.200. Duplicatas a receber, 1.650. A soma de todos os ativos circulantes, 9.200. Ativo não circulante, investimentos, 752. Imobilizado, 6.800. Intangível, 1.100. A soma do ativo não circulante, 8.652. O total de ativos, que é a soma do ativo circulante com ativo não circulante, 17.852. Já eu coloco ele na tela. Total do passivo circulante, 2.830. Que é impostos a receber, 680. Empréstimo curto prazo, 1.200. Fornecedores, 400. Contas a pagar, 550. A soma do passivo circulante, que é as obrigações que nós temos a curto prazo, deu um total de 2.830. Passivo não circulante é o financiamento de longo prazo, que é 6.200. Patrimônio líquido, capital social 1.300, lucros acumulados 7.522. Então, o total do patrimônio líquido, que é a soma de 1.300, que é o capital social, mais lucros acumulados 7.522. Somando passivo circulante e não circulante, mais o patrimônio líquido, dá 17.852. Agora eu vou colocar na tela aí de vocês.
Verifique aí, então, se deu certo. O balanço de vocês. Aqui sim, professora. Deu? De todo mundo deu certo? Posso passar para o cálculo dos índices? Cálculo do Meu Deus do céu, índice tá igual. da liquidez corrente. Posso mudar para outra página, então? Então, tá. Mudou aí a de vocês? Está aparecendo liquidez corrente? Sim. Então, quero que Sim. vocês calculem aí para mim o cálculo da liquidez corrente, que é quantos por cento o valor do índice da liquidez, ele está a cada R$1 a mais que o valor do passivo circulante. Nesse caso aí, ele é 325 vezes ele cabe dentro de 830. Então, ele está com esse crédito todo aí. Para cada R$1, ele tem 3,25 sobrando. Então, quer dizer que o caixa tá bom, porque ele tem dinheiro para girar e para pagar. Então, calculem aí para mim o índice da liquidez corrente, o índice da liquidez seca e a participação de capital de terceiros. Qual que é o índice que eu tenho de capital de terceiros no meu balanço? Um índice, então, de 1 a cada 1,02 ou a cada 102%, ele cabe dentro de 8.822. Então, a liquidez seca é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. 9.200 dividido por 2.830 deu 3,25. Liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Então, 9.200 menos 650, que dá 8.550. Dividido pelo passivo circulante, 2.830. Eita, que vai dar 3.021. 3,21. Participação de capital de terceiros é passivo circulante mais passivo não circulante dividido por patrimônio líquido. R$ 2.830 mais 6.200
dividido por 8.822. 1,02 vezes 100, 102,36. Certo, pessoal? Posso passar agora, então, para o balanço 3 para terminar? Sim. Balanço 3, está aparecendo aí para vocês? Sim. Duplicatas a receber 1.000, intangível 700, contas a pagar 400, lucros acumulados 6.000. Está aparecendo esse? Sim. Hã? Então, beleza. Então, ó, para finalizar aqui a nossa aula, eu quero que vocês terminem, então, de fazer esse balanço e o cálculo das 3 liquidez, a liquidez corrente, seca e a participação de capital de terceiros.
Então, olha aí, gente, ó, primeiro aí só para conferir, daqui a pouco eu coloco tudo para vocês. Ativo circulante, caixa, 4.000, estoque, 1.000, banco, 700, duplicatas a receber, 1.000, total de ativo circulante, 6.700. Ativo não circulante, investimentos, 500, imobilizado, 6.200, intangível, 700. Total do ativo não circulante, 7.400. Certo? Até agora?
Tá aparecendo aí para vocês a resposta do balanço? Ativo circulante 6.700, total de 14.100. Passivo circulante 1.600. Passivo não circulante 5.000. Patrimônio líquido. Fácil, né, gente? Lembraram, né? Como que monta o balanço? Tem que realmente saber o que são os bens e direitos a longo prazo, a curto prazo e as obrigações a curto prazo e a longo prazo. Só isso. Alguma dúvida? Deu certo de todo mundo? Aqui ok. E o restante aí do pessoal, deu certo? Todo mundo permanece em silêncio porque não deu certo. Alguma pergunta em relação ao balanço, gente? Deu certo de todo mundo? Deu, professora. Deu? Posso passar para os índices? O meu eu tô finalizando aqui, Pro, mas pode passar. Eu tô finalizando só aquela parte ali do passivo circulante, do passivo não circulante e do patrimônio só. Vou esperar então um minutinho e já passo para o índice. Nós vamos calcular então os 3 índices, tá? Liquidez corrente, a fórmula. Ativo circulante dividido por passivo circulante. Pro, já finalizei. Finalizou? Vamos para os índices, então. Apareceu aí para vocês índice de liquidez corrente? Sim. Bem tranquilo, né, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dificuldade em algum momento? Bom, quem quiser que eu envie por e-mail, me chama que eu envio. Ou se não, tá postado no AVA, tá? Na unidade 4, seção 1. Lembrando que entrou lá no link, quando você jogar, ele vai ter várias abas. Então, ele vai ter balanço 1, índice 1, balanço 2, índice 2, balanço 3, índice 3. Não é somente o que vocês abrirem e acabou, tá? Ele tem
Todas essas abas aí, que foram os 3 que nós fizemos agora. Ele tá postado lá. Eu mandei também pelo WhatsApp, mas eu não sei como que fica essa parte aí de abrir as abas. Acho que vocês teriam que mandar para o e-mail para poder estar fazendo isso. E aí, gente, deu certo, então? Aqui, ok, professora. É que minha internet caiu aqui, eu não consegui terminar e não tô conseguindo entrar de novo, mas assim que voltar eu termino. Mas aqui tá ok. Então tá, qualquer dúvida me chama no Obrigada. WhatsApp, tá? Que aí eu mando para você a resposta. A resposta tá aparecendo que eu tô tirando no print no celular, é que no computador mesmo caiu, eu tava fazendo todinho e caiu. Ah, tá. Eu vou mandar as fotos no grupo também. Acho que pode ser melhor, né? Ajuda. Então, gente, ó, semana que vem nós vamos fazer um exercício, então, para entregar sobre isso. Tá? Que a gente já tá aí terminando o segundo bimestre, né? Já estamos praticamente no meio de maio. E aí, então, quem puder assistir minha aula, excelente. Quem não puder, eu vou mandar a atividade pelo AVA, tá? E aí me resolve e me envia por e-mail. É que tem um Bom, pessoal que gente, tem dificuldade com a internet, né, professora? Aí tem umas pessoas que moram em São Lourenço que não tá conseguindo participar das aulas. Sim, por isso que eu tô sempre mandando por WhatsApp, porque acaba que todo mundo consegue, né? Isso, Eu vou verdade. tirar a foto agora dos 3 balanços com os 3 índices e vou postar no grupo. Não sei se está todo mundo lá ou não. Quem não tiver aí pode me chamar ou avisa, a gente fala com o pessoal aí do administrador para poder colocar. Mas de qualquer forma tem no AVA também. Bom, quem já terminou, deu tudo certo. Agradeço aí a presença de vocês. A nossa aula hoje era para fazer os 3 balanços e os 3 índices, tá? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Aqui não, professora, tudo ok. Obrigada. Boa noite. Não, pronto, tá tudo Tá, ok, já. consegui Boa entender. noite. Conseguiu? Maravilha. Alguém mais? Alguma dúvida? Eu vou mandar as fotos agora. Bom, qualquer dúvida eu tô aqui. A aula já terminou, professora? Já, para quem terminou aí, não tem nenhuma dúvida, tudo ok. Ok, Estão então, obrigada. liberados, obrigada. Até semana que vem. Obrigada. Eu que agradeço.
Bom, os 3 balanços e os 3 índices eu acabei de postar no Whats. Resolvidos. Então, para hoje, nada, né? Não precisa entregar nada. Somente na semana que vem que nós vamos fazer atividade. Agradeço vocês aí pela presença. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.